dia a todos. A proposta desse vídeo é gravarmos a resolução e o comentário de 3 questões da lista de exercícios de Química das Soluções. Questões que me identificam em um grau de complexidade um pouco mais exigente. Tá? Então, vamos lá. A primeira questão é a questão 62, número 62, e ela vai solicitar concentrações iônicas a partir de algumas soluções. Tá? A letra A, nós temos 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro de uma solução formada pelo sal carbonato de sódio, então Na2CO3. E a letra B, nós também vamos buscar as concentrações iônicas a partir de uma solução 0,01 mol por litro de sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Como nós já temos as concentrações das soluções, a proposta não é realizar o cálculo para chegar nesses valores de concentrações. O que nós precisamos fazer é propor as dissociações dos sais, visto que nós temos 2 sais que dissociam com bastante facilidade em meio aquoso, e a partir dessa dissociação nós vamos então buscar as concentrações das espécies iônicas. No caso do primeiro sal, Na2CO3, ele é um sal sólido, e dissociará em Na mais CO3, 2 menos, e um sódio e um carbonato, certo? Ambos aquosos. Aqui. O que tem que se levar em conta é o número de cátions e ânions que você tem nas moléculas. Então, no caso do sódio, nós temos 2 cátions, então essa é a proporção de dissociação. Feito isso, nós vamos lembrar que a concentração molar da espécie não dissociada do sal é 0,1 mol por litro. Nesse sentido, mantendo a proporção, a cada molécula de carbonato de sódio que dissocia em meio aquoso, nós vamos liberar 2 cátions de sódio. Então, nós vamos ter o dobro aqui, 0,2 mol por litro. E aqui, mantendo a proporção, a cada molécula de carbonato de sódio liberado, nós temos um ânion, uma partícula aniônica. Então, aqui mantemos a proporção de 0,1 mol por litro. E aqui nós temos as concentrações iônicas, que vão sempre obedecer o número de partículas existentes em cada uma das moléculas. E no caso do sulfato de alumínio, Al2SO4,3, nós vamos ter a dissociação obedecendo a esse caso aqui. A cada molécula nós liberamos 2 AL3+, aquosos, mais 3 ânions sulfatos, SO4, 2 menos aquosos. Se nós temos como concentração para o sal 0,01 molar ou mol por litro, nós teremos o dobro aqui, ou seja, 0,02 molar, e teremos o triplo aqui, tendo em vista o número de espécies dissociadas, 0,03 molar. E assim nós podemos chegar nas concentrações dos íons, das espécies iônicas. Em alguns momentos eu vou pedir a lista de exercício para que seja feito o cálculo das concentrações das moléculas e a partir desse valor você chegar nas concentrações dos íons. Então essa é a questão 62. Vamos à próxima. Muito bem, vamos à questão 64. Questão 64 da lista de exercícios, visto que eu estou montando as listas agora seguindo uma sequência única em toda a componente. Então vamos lá. Calcule a massa de cloreto de sódio sólido que deve ser adicionada a 1,5 gramas a 1,5 litros de uma solução de HNO3, nitrato de prata, 0,1 mol por litro, para precipitar todos os íons prata na forma de cloreto de prata. E a pergunta é a massa de cloreto de prata formada. Então, nós temos que, a partir da descrição do problema, equacionar o processo. Nós estamos trabalhando aqui com um tópico, que é química de soluções, mas a partir de cálculos estequiométricos. Então, nós temos que identificar qual é a reação química que acontece quando você coloca 2 soluções em contato. Certo? Nesse caso aqui, nós temos o cloreto de sódio,
que vai ser formado a partir da reação química resultante, vamos verificar aqui. Não, tá certo. Então, nós temos aqui o NaCl, que vai reagir quimicamente com nitrato de prata, AgNO3, com formação do cloreto de prata, que é um precipitado, é um sólido, ele é totalmente insolúvel, resultante, então, como subproduto, nitrato de sódio, NaNO3. Então, essa é a reação que está sendo proposta pelo problema. Equacionar a reação, nós temos que identificar agora se essa equação está ajustada. Nós precisamos dessa equação ajustada para obedecermos às proporções de reações. Então, nesse caso, a equação está ajustada. Isso me indica que a cada 1 mol de cloreto de sódio reage 1 mol de nitrato de prata, com formação de 1 mol de cloreto de prata e 1 mol também de nitrato de sódio. Então, quais são os dados que nós temos de cada uma dessas espécies? No caso do cloreto de sódio sólido, nós vamos buscar identificar a massa a ser adicionada. Nós não sabemos essa massa. O nosso objetivo é formar o precipitado de 100% dos íons pratas que existem na solução. Então, nós temos aqui uma determinada quantidade de íons pratas e nós queremos garantir que todos esses íons pratas sejam precipitados na forma de cloreto. Sendo assim, quais são os dados que nós temos do nitrato de prata? Nós temos 0,1 mol por litro, então nós temos a concentração do nitrato de prata, 0,1 mol por litro, e eu preciso também do volume, para conseguir identificar o número de mols aqui. E o volume, o problema me dá como 1,5 litros. Perfeito. A partir, então, dos dados completos de uma das espécies, pelo menos, nós conseguimos identificar os valores das demais espécies. Todas as equações químicas, elas são sempre ajustadas em relação ao número de mols. Então, é esse o valor que nós precisamos identificar para partir do princípio de cálculo. Então, eu tenho aqui a concentração molar, eu tenho aqui o volume, e nós vamos identificar o número de mols, conforme a gente já conhece, o número de mols sobre volume. Concentração, eu sei que é 0,1. Número de mols nós desconhecemos, o volume conhecemos como 1,5 litros. Já está em litros, então, vem para cá. Calculando aqui, nós vamos chegar, então, em número de mols, igual a 1,5 vezes 0,1, 0,15 mols de AgNO3. Pois muito bem, a partir desse valor, de número de mols de AgNO3, nós podemos identificar quanto eu preciso de cloreto de cloreto de sódio para precipitar os íons prata, certo? Mantendo a proporção de 1 para 1. Por isso que é importante o número de mols, porque sempre o número de mols que vai me dar essa estimativa de poder relacionar os reagentes entre si e ir chegando na perspectiva dos produtos. Então, voltando para a equação, nós sabemos aqui que o NaCl e o AgNO3, o nitrato de prata, eles reagem na proporção de 1 para 1. Então, a cada mol de cloreto de prata reagirá 1 mol de nitrato. A cada 1 mol de cloreto de sódio reagirá 1 mol de nitrato de prata. Se eu tenho 0,15 mols de nitrato de prata para ser precipitado, 0,15 mols, aqui seria X, por uma regra de 3. Por uma regra de 3 simples. Eu nem preciso fazer esse cálculo, tendo em vista a proporção de 1 para 1. Então, aqui vai ser o mesmo valor. 0,15 mols. Então, é esse o valor que eu preciso em mols para ser adicionado ao nitrato de prata na perspectiva de precipitar todos os íons pratas. A pergunta não está sendo feita em mols, a pergunta está sendo feita em gramas. Mas nós vamos, então, converter esse valor aqui para a massa. Então, nós temos aqui 1 mol de NaCl, corresponde ao peso molecular do NaCl, sódio 23, cloro 35,45, temos 58,45 gramas. Eu tenho, então, 0,15 mols. Resposta, então, aqui de X. Onde X será 0,15 vezes 58,45. Resposta de 8,76. 8,76.
0,76 gramas. Então, chegamos à primeira resposta da questão, a primeira resposta do problema. Qual é a massa de cloreto de sódio que deve ser adicionada a nitrato de prata para precipitar todos os íons prata? A massa é 8,76 gramas de cloreto de sódio. E também o problema pergunta, eu observei aqui, a massa de cloreto de prata formada. Certo? Então, nós vamos fazer pelo mesmo princípio. Certo? Lembrando que esse valor aqui, ó, que nós calculamos aqui, é o valor de referência. Porque todo o processo químico ocorre na proporção de 1 para 1. Então, se nós identificamos o valor de referência, ou seja, o número de mols de uma das espécies, nós vamos obedecer a proporção que todas as espécies vão adotar esse valor aqui de número de mols, tendo em vista que a proporção é 1 para 1 entre reagentes e produtos. Então, se reage 1 mol de cloreto de sódio com 1 mol de cloreto de nitrato de prata, formando-se 1 mol de cloreto de prata e 1 mol de nitrato de sódio, então, eu tendo 0,15 mols de uma das espécies, eu vou ter esses 0,15 mols de todas as espécies, certo? Considerando aqui que não há nada em excesso. Então, vamos partir desse valor aqui. Vamos precipitar com relação ao cloreto de prata, tá? 1 mol, certo? Então, nós vamos pegar aqui 1 mol de cloreto de prata, AgCl, que corresponde ao peso molecular do cloreto de prata. Vamos fechar, então, aqui. A prata, 167,87. Tá? Melhor dizendo, 107,87. Mais o cloreto, que é 35,45. Resposta, então, 143,32. Então, a cada mol, 143,32. A cada mol de cloreto de prata corresponde a 143,32 gramas de cloreto de prata. No caso, nós temos um valor muito menor em relação a mols sendo precipitado. Certo? No caso, é 0,15. 0,15 mols corresponderá a X. E é apenas uma questão de conversão de unidades aqui. Então, 143,32 vezes 0,15, resposta de 21,49. Então, 21,49 gramas é o que precipitará de AgCl, cloreto de prata. Certo? Então, isso aqui responde às duas questões solicitadas no problema. E eu volto a insistir nesse valor de referência aqui. Tá? Quando você tem um cálculo estequiométrico, e a partir do cálculo estequiométrico você está buscando determinar valores de concentrações ou quanto é formado de uma espécie química, você precisa, no primeiro momento, identificar qual é o número de mols que efetivamente reagem em qualquer uma das espécies reagentes. Identificando o número de mols que reagem em uma espécie reagente, você consegue identificar tanto o número de mols e massa também da outra espécie reagente que vai reagir, que vão reagir entre si, como a massa dos produtos formados. Vamos, então, agora à próxima, que é a questão 68. A questão 68 é uma questão semelhante a essa, só que ela vai ter um agravante a mais, porque ela vai tratar de reagentes limitantes e reagentes em excesso. Tendo em vista que, normalmente, uma das espécies reagentes vai ser determinante pela massa produzida dos produtos, porque a outra vai estar, em alguns momentos, em excesso. E é isso que nós vamos ver aqui na questão seguinte, que é a questão 68. 68, então vamos para ela. A questão 68 está perguntando quando nitrato de bário e cromato de potássio reagem em uma solução aquosa, o sólido amarelo, cromato de bário, é formado. Calcule a massa de cromato de bário que se forma quando 3,5 vezes 10 a menos 3 mols de nitrato de bário sólido é dissolvido em 265 ml de uma solução 0,01 mol por litro de cromato de potássio. Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós temos um cálculo um pouco mais sofisticado, onde a partir de uma solução ou da composição de uma solução, nós temos espécies químicas reagindo entre si, você precisa equacionar o processo. Então, equacionando o processo, nós temos ali um nitrato de bário, tá? BaNO3,2, que reage com o cromato. O cromato de quem? O cromato de potássio, K2CR2, K2CrO4.
H2CrO4. Dessa reação aqui, nós temos, no caso, a reação química entre dois sais, que normalmente ocorre por sistema de dupla troca, onde o primeiro cátion reagirá com o ânion do segundo, e o segundo cátion reagirá com o ânion do primeiro, certo? Então, nesse caso aqui, o problema já traz quais são os produtos formados, ou pelo menos um dos produtos formados, que é o cromato de bário, né? BaCrO4. No caso aqui, o problema não mostra, mas vamos fechar a equação, você vai ter o segundo sal formado, no caso será o potássio, que é o cátion do segundo reagente, com o nitrato. Então, o nitrato é potássio KNO3. Obedecendo a proporção da reação, você precisa fechar os dois aqui. Aí você tem a estequiometria da equação. Então, é isso que está acontecendo aqui. Tá? Nós temos o nitrato de bário, que é um sal, reagindo quimicamente com o cromato de potássio, que também é um sal, precipitando o cromato de bário e liberando em meio aquoso o nitrato de potássio. Quais informações que nós precisamos agora dessas equações? Nós precisamos identificar o número de mols. Tá? Esse é o número-chave da questão. Você tem volume, você tem concentração, você poderia ter a massa, mas eu preciso do número de mols. É o número de mols de pelo menos uma das espécies que vai me levar aos demais valores das espécies correspondentes. Feito isso, quais dados nós temos no problema? Então, nós temos ali quando o nitrato de bário e de cromato reage a uma solução aquosa, o sólido amarelo formado, ok? Calcule a massa de cromato de bário que se forma. Então, o cromato de bário aqui, nós vamos buscar esse valor em massa, quando 3,5 vezes 10 menos 3 mols de nitrato de bário. Então, eu já tenho uma de mols de nitrato de bário, isso é bom. Então, nós temos aqui 3,5 vezes 10 na menos 3 mols. E esse número de mols reage, ou melhor dizendo, é dissolvido em 265 ml de uma solução de cromato de potássio. Então, cromato de potássio, que valores nós temos do cromato de potássio? 265 ml, 265 ml, e nós devemos ter também a concentração, que é 0,01 mol por litro. 0,01 mol por litro. Muito bem, então esses são os dados do problema com os quais a gente consegue determinar qual vai ser a massa precipitada do cromato de bário. Lembrando que esse filme sólido amarelo, podemos dizer que totalmente insolúvel em meio aquoso, ou seja, a precipitação do cromato de bário é bastante intensa em meio aquoso. Então, nós vamos identificar, pelos dados da questão, quanto vai precipitar, quanto vai ser formado de cromato de bário. Aí entra uma questão importante. Nós temos um certo número de mols aqui e um certo número de mols aqui. E pela proporção da reação, nós estamos vendo que a cada mol de nitrato de bário reage um mol de cromato de potássio. Então, a proporção é 1 para 1. Então, nós temos que identificar efetivamente quanto nós temos em mols aqui, que o problema já deu esse valor, e também quanto nós temos em mols aqui, que é o cálculo que nós vamos fazer. Molaridade igual número de mols sobre volume. Concentração molar, nós sabemos que é 0,01. Número de mols, nós desconhecemos. O volume, nós conhecemos, que é 265 ml. Não esquecer de passar para litro esse valor. Essa equação exige que o volume esteja em litro. Então, 0,265 litros. Chegando no valor, então, do número de mols, multiplicando aqui, nós vamos ter 2,65 vezes 10 na menos 3 mols de cromato de potássio. E aí que entra a questão importante. Nós temos um determinado número de mols aqui do primeiro reagente e um determinado número de mols aqui do segundo reagente. Como nós vimos que a proporção é de 1 para 1, e esses números aqui são diferentes, significa o quê? Que uma das espécies está em excesso. Uma das espécies não vai ter todo o seu soluto reagindo porque não tem um segundo soluto para acompanhar. Ou seja, nós vamos verificar que, em relação a essa proporção de 1 para 1, sempre aquele menor número será o reagente limitante da reação. O restante vai estar em excesso. Então, vamos
e equacionar esse processo de novo aqui. Nós temos aqui o nitrato de bário, via NO3, 2, que reage entre si, na verdade, com o H2CrO4, na proporção de 1 para 1, como a gente já viu. Então, 1 mol do primeiro reagente para 1 mol do segundo reagente. Quais são os dados que nós obtivemos a partir de valores do problema? Esses aqui, a partir da equação. Agora, o problema me diz que nós temos aqui 3,5 mols, 3,5 vezes 10 menos 3 mols do primeiro reagente e 2,65 vezes 10 menos 3 mols do segundo reagente. São valores diferentes. Então, como regra, você sempre vai buscar o menor valor. E o menor valor será o reagente limitante da reação. Certo? No caso aqui, nós temos 2,65 vezes 10 a menos 3 mols como o menor valor. Então, esse valor e essa espécie é o reagente limitante da reação. Certo? O que significa isso? Significa que daqueles 3,5 vezes 10 a menos 3 mols que eu tinha do nitrato de bário, parte desse valor está em excesso. Ou seja, quando eu diminuo em 3,5 vezes 10 a menos 3, do segundo valor, do 2,65 vezes 10 a menos 3, nós verificamos que 0,85 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3 mols, está em excesso, ou seja, não vai reagir. Esse valor aqui vai permanecer junto com os produtos da reação, certo? Mas ele não reage efetivamente. O que reage efetivamente desse valor de 3,5 será o 2,65 vezes 10 a menos 3 mols. Então, podemos considerar que esse valor aqui ele não servirá para base de cálculo em nenhum processo, porque esse valor de 3,5, esse valor de 0,85, ele não participa no processo de reação. O que participa efetivamente é 2,65 vezes 10 a menos 3. Inclusive, no momento de você fechar, por exemplo, as concentrações iônicas, você poderia até calcular qual é a concentração iônica que resulta aqui do meio reacional, a partir do final da reação, a partir do ponto final da reação, daqueles reagentes que estavam efetivamente em excesso. Então, aqui, como produtos da reação, eu vou ter cromato de bário precipitado, eu terei também um nitrato de potássio em meio aquoso, e eu também tenho excesso do primeiro reagente que não teve uma reação química efetiva, certo? E agora sim, agora nós chegamos facilmente nesse valor aqui em massa do cromato de bário, a partir desse valor de referência, conforme eu já mencionei. Então, se eu tenho uma proporção de 1 a 1, um do primeiro reagente, um do segundo reagente e um do primeiro produto, basta nós identificarmos esse valor. Então, nós temos aqui o número de mols igual a 2,65 vezes 10 na menos 3 mols. E vamos identificar esse valor aqui para gramas, ou seja, identificar a massa desse primeiro produto, conforme procedimento. 1 mol de cromato de bário, CrO4, equivale ao peso molecular do cromato de bário. Vamos a ele, então. O bário eu não lembro, vamos olhar aqui, o bário 137,33, mas o cromo 52, e na molécula nós temos aqui 4 átomos de oxigênio. Então, 4 vezes 16, chegamos no peso molecular de 253,33. Então, 253,33 gramas. Como eu não tenho um mol, eu tenho um valor muito menor, nós temos, na verdade, o 2,65 vezes 10 na menos 3 mols. Isso aqui vai resultar em X. Então, X será 253,33 vezes 2,65 expoente menos 3. Resposta de 0,67. Então, 0,67, o que? Gramas de quê? De cromato de bário. É o que efetivamente precipita no meio de reação. Muito bem, gente. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que vocês pratiquem os cálculos, e qualquer dúvida, podem retornar por aqui que nós voltamos a conversar.